O pessoal vai perceber que eu realmente estou um pouco resfriado, com a voz, né, afetada, dor de garganta, mas vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue sair hoje, beleza? Pessoal, fechando aí a nossa série de revisões para Prefeitura de Curitiba, a gente vai ver a parte de informática, né? Onde eu quero, além de resolver as questões, são questões recentes da banca, tentar mostrar para você como a banca pode variar, o que ela pode, para que lado ela pode seguir. É claro, vamos ter que entender o seguinte: cada concurso é um concurso, cada banca tem o seu estilo. Eu falo isso porque alguns colegas, né, estão estudando e vão prestar outras provas. A matéria em si, ela pode até ser a mesma, mas a forma, a abordagem, né, a preferência, aí que tá. Aí, às vezes, né, tem essa mudança. Nosso caso aqui, Prefeitura de Curitiba, é o núcleo de concursos da Federal. Perfeito? Bom, da parte de informática, eu selecionei algumas questões. Entenda, a prefeitura é para ter 3 questões de informática, 3 só. É bastante assunto para pouca questão, mas, mesmo assim, são 3 pontinhos que podem, né, ajudar, auxiliar o aluno aí né, a conquistar a vaga, a alcançar uma posição melhor. Outro comentário que eu vou falar é o seguinte: aqui, e tanto nas outras revisões, né, que teve de português, de raciocínio lógico, os professores tentaram resolver o quê? Questões da banca. E questões que muitas vezes o aluno já conhece. Então fica naquela situação de que, poxa vida, né? Esse assunto eu já sei, esse tópico eu já sei, mas será que você sabe, né, resolver aquela questão ou você entende o conteúdo? Por isso eu vou tentar diversificar um pouco aqui, pegar a questão e ver como a banca pode, de repente, explorar. E mandei para o pessoal agora há pouco um alerta, um lembrete, que amanhã a gente tem o quê? Um simulado. Esse simulado, opa, né? Esther já se pronunciando ali. Ok. Já vamos chegar lá, Esther. Beleza. Esse simulado que a gente vai aplicar amanhã é um simulado WhatsApp que a gente já fez com outras turmas, né? E tem tido um resultado bem legal. Nesse caso aqui, serão questões inéditas. Ou seja, eu já vi. Não, você não viu. É uma questão novinha, fresquinha para você, criada por cada professor. Ok? Professor, Fala. essas questões que a gente vai ver agora ajudam para amanhã, né? Para a Polícia Científica de Santa Catarina. Eu não quero misturar muitas coisas, Roberta, Uhum, mas, né, uhum, é claro que o conteúdo, como eu falei, eu já coloquei de uhum, início, né, que ó, o conteúdo da informática é a mesma, mas a abordagem, o tipo da uhum, banca a perguntar pode ser diferente, óbvio, né? tá. Então, Uhum, pensa que eu falo, conhecimento nunca é demais. Conhecimento uhum, nunca é demais. Só que, claro, é outra banca, é outro estilo. E quem vai fazer, por exemplo, o INSS também é outro tipo de cobrança Sebrasp. O conteúdo não uhum. foge, não foge. São editais que têm cobrado aí essa parte básica da informática. Então, não foge. Mas, né, é o estilo de cada banca. Perfeito? Beleza, obrigada. Bom, mas voltando então, no simulado que a gente vai ter amanhã, são questões inéditas, onde eu vou mandar o simulado para você gravado 14h30. Você vai ter até às 17h30, como se fosse a prova, 3 horinhas, para você resolver e me mandar o teu gabarito. Professor, eu não quero mandar. Tranquilo, tranquilo. A ideia é simular, né? Que você me mande. E aí depois a gente vai disponibilizar o quê? Um vídeo com os comentários de cada questão. Aí eu vai poder conferir o que acertou, o que não acertou. Aqueles que me mandarem o gabarito, a gente vai fazer um ranking, né? Uma pontuação. Para mim não cai matéria tal. Eu entendo, né? Mas manda do mesmo jeito. Você vai ver que dentro do assunto, dentro da matéria que cai para você, como você foi.
e depois vai poder assistir o vídeo com os comentários. Então, vai ser um simulado bem legal, tá, pessoal? Bem legal mesmo, tá? Pena que não teve, assim, aquela participação que nós professores, a gente acreditava, porque é um concurso regional aqui, onde está tendo uma procura boa, mas, sei lá, o pessoal começa, né, a passar o tempo, aí começa a amolecer, começa a dispersar, né? Cara, não, é aquela reta final. Tem 20 e poucos dias para a prova. Vamos lá, gás, ok? Mas cada um sabe aí como está se preparando. Vamos lá. Vamos para a parte de informática. Você vê que a voz já está sumindo, né? Então vamos lá, antes que acabe ficando sem áudio. Uma Mas aí, água, professor, água ajuda. cara, a água para mim é a pior coisa que existe. Porque eu tomo água, eu quero ir no banheiro, né? Mas Então, é bom, isso é bom. Na não. aula é É difícil. bom quando você pode, né? Você pode, né? Uhum, Você não pode ficar interrompendo lá para ficar, né? Então, uhum. ou eu tomo aquele café que também diz que não é favorável, né? Ou eu tô mascando aqui um gengibre que é para manter aquecida aí as cordas e fica legal, tá? Mas, Uhum. né, passando hoje já tranquiliza um pouquinho mais. Vamos lá. Pessoal, vamos ver as questões que eu mandei para vocês, perfeito? E vamos fazer os nossos comentários. Aqui. Olha lá. Primeira questão. Prova desse ano, organizado pela tua banca. Peguei só questões da banca para entender o estilo, perfil. Prefeitura. Cargo de nível médio. Só que a prefeitura de Almirante Tamandaré, aqui do ladinho. Essa é uma cobrança sobre a parte física. Eu vou te dizer que a cobrança sobre a parte física, o edital fala sobre o funcionamento do computador e fala sobre a parte de periféricos. Cara, essa questão ela consegue reunir de tudo um pouco. Então, uma questãozinha bem legal, bem legal. Fácil, agora o fácil, difícil, você que vai me dizer, né? Vamos ver. Os computadores, a minha máquina, a tua máquina, a nossa máquina, são constituídas de elementos identificados como hardware e software. São as duas partes do computador, né? Aquela parte física, hardware, e a parte lógica, software. Aquilo que você pode chutar e aquilo que você pode xingar, corpo e alma. Beleza. Então, isso é manjado, Sobre o funcionamento do computador e periféricos, ou seja, bem de acordo com o edital, é correto afirmar o quê? Bom, o sistema operacional, ele é físico ou é lógico? É lógico. Físico é teclado, mouse, né? É aquilo que você pode chutar. Então, o sistema operacional é o hardware, acabou. Responsável pela interação, né? Esquece, acabou. Sistema operacional é software. B. Impressora, mouse, teclado e scanner. Ó, só exemplo de periférico. O periférico vai ter aquele papel de colaborar com a entrada ou com a saída, ou ambos. Híbrido. Impressora, mouse, teclado e scanner são classificados como dispositivos de entrada e saída de informações. Bom, impressora é saída, mouse é entrada, teclado é entrada, scanner é entrada. E aqui ele falou de entrada e saída. Vem cá, o que a banca quis dizer? Que, de forma geral, alguns são de entrada, outros são de saída, ou que todos aqueles que ele deu o exemplo são de entrada e saída, são híbridos. Sinceramente, isso pode gerar uma confusão na cabeça do aluno. Então, faz o seguinte, a nossa prova é múltipla escolha. Gostou um pouquinho parcial da B? Vamos ver se tem uma melhor. Porque os exemplos que ele deu aqui é um de saída e o resto tudo de entrada. Mas se eu colocar no balaio, são exemplos de entrada e saída. Ok?
um de saída e o resto tudo de entrada. Só que ele não falou respectivamente, né? Não, ele deixou meio vago, meio vago. Vamos ver se tem alguma melhor. Monitor com tela touchscreen. É o software. Peraí. Monitor é software? Não. Monitor é hardware. E o touchscreen não é uma ferramenta, não é um software agregado ao monitor, não. É uma característica na qual ele capta o toque na tela. Então, nada a ver, nada a ver. Pendrive são dispositivos que mantêm os arquivos armazenados. Pendrive é memória. Qual é o papel de uma memória? Armazenar. Então, pendrive armazena arquivos, mesmo depois de desconectados. Sim, eu posso tirar o pendrive, guardar ele, e o arquivo que eu salvei lá, está lá bonitinho. É uma memória não volátil. Memória, pessoal, memória é outra coisa que eu acho uma boa a gente reforçar. Memórias voláteis, como a RAM. Memórias não voláteis, não. Guarda definitiva. Memória de armazenamento, como o HD, o SSD, o pendrive, é onde eu vou instalar os programas. Beleza. Gostei mais da D do que da B. A B dá para, né, deixar de canto. E aí? As interfaces USB e HDMI, as portas de conexão, são utilizadas para conexão de rede. A HDMI é para vídeo, para né, você ligar uma TV, um monitor. USB, tá, USB é para tudo, né? Poderia conectar o meu monitor, o meu teclado, o meu mouse, mas conexão com a rede, o meu modem, né? O modem vai estar conectado à placa de rede. Então, né, realmente aqui, não. Então, a melhor resposta é D de dado. Pergunta aos Professor, colegas. Fala. ali, Manda. a letra B, Bola. ali é uma questão de interpretação, né? Ele está falando que cada um desses, a impressora, o mouse, o teclado e o scanner, cada um é de entrada e saída, ou ele está falando que nesses aí tem tanto de entrada quanto de saída? Eita. Tu concorda que numa leitura assim, não está claro? Uhum. Não está claro. Então, eu não vou Tá. descartar ela de vez. Ah, entendi. Tá. Né? Porque geralmente as questões deixam claro. São o teclado, o Uhum. monitor, né? E um pendrive. São de entrada, saída e entrada e saída, respectivamente. Mas não está assim. Não É que está. você falou e bem na hora tocou o telefone, aí eu não captei. Tá bom então, professor, obrigada. Então, você vê que ele coloca ali que são de entrada e saída. Olha, alguns dali são de saída, impressora, o resto tudo de entrada. Então, tá meio certo, vamos dizer assim. Se não tivesse uma melhor, eu marcaria B. Mas daí a letra D é facinho. A letra D está entregue. Ok? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Vamos seguir. Olha só. 2021. Polícia Civil. Né? Cargo de papiloscopista investigador e papiloscopista em um site de vendas por internet. Foi anunciado no computador. Eu sempre falo, é a questão anúncio de jornal. Um notebook gamer Core i7, modelo tal, 16 GB de gigabytes, byte é memória, e pela capacidade 16, deve ser a RAM, 256 GB SSD. Lembra que o SSD é a memória da moda. Ela entra em substituição ao disco rígido. Tela Full HD de 15,6 polegadas e Linux. Eu diria que para nós o sistema é o Windows. Tudo bem.
A questão não está abordando o Linux, só citou. Porque a questão está abordando o quê? O tal do SSD, o Solid State Drive, um disco em estado sólido, ok? Essa memória SSD, ela é semelhante ao pendrive, é uma memória flash, semicondutora, ela é tudo de bom, é mais rápida, ela é mais compacta, ela é mais leve, não tem peças móveis, não faz barulho, não aquece, consome menos energia, mas é mais cara, é mais cara. Então, SSD, tá aqui, tá aqui essa parte, e só pelo fato da unidade de medida ser gigabytes, é um tipo de memória. Então, o SSD refere-se a uma memória primária. Primeiro que BIOS não é nem memória, né? BIOS não é nem memória. BIOS é um programa. BIOS, se eu fosse classificar, seria um firmware. Firmware. É um programa que vem junto à ROM. Então, não é nem BIOS e nem ROM. É uma memória primária? Ou principal, seria a RAM e a ROM? Não. É uma memória de vídeo? Existe memória de vídeo? Existe. Placas de vídeo, ela tem um tanto de memória agregada a ela para facilitar a montagem, a exibição, a preparação da imagem que vai ser passada para o monitor, mas não é o caso. É uma memória de massa. Esse termo memória de massa geralmente é associado a quem? Ao HD. Geralmente associado ao HD, que é a memória de maior capacidade. E o que é o SSD? O SD é a memória que vem entrando em substituição a quem? Ao HD. Ou seja, também é um exemplo de memória de massa. Memória de guarda, memória de maior volume, tá? Então, memória auxiliar, memória secundária ou memória de massa. Perfeito, perfeito. Está ali a nossa resposta. Fala. Primária é a RAM. E ROM. E ROM, Ok? RAM e ROM são primárias. Cache e virtual são intermediárias, que é raro cair em prova. E depois são as secundárias. As secundárias têm característica de ser não volátil. Não volátil. Guarda definitiva. Ok? Então, na parte de hardware, você pode esperar por uma cobrança sobre periféricos ou uma cobrança sobre memórias. Vamos lá. Tu sabe que o teu edital, o teu concurso, prevê 3 de informática. 3. Será que uma é de hardware? Eu acho pouco provável. Mas se vier hardware, é essa parte. Envolvendo o quê? Memória e periférico. Perfeito? Vamos seguir agora para um assunto forte. O problema é que, numa prova de 3 questões, dizer o assunto que vai cair, tendo essa variedade, esse leque tão grande, é difícil, mas sistema operacional é uma boa. É o que a gente vai falar agora. Olha aí, prova de 2022. Prefeitura de Almirante Tamandaré. É a nossa referência. Nós tivemos nesse meio tempo uma prova de Colombo. Só que Colombo não tinha informática. Eu não pude usar ela como referência. Então, para mim, Almirante Tamandaré é uma boa pedida. Ok? Vamos lá. O explorador de arquivos é aquela ferramentinha que você ativa usando bandeirinha do Windows mais a letra E. Mais a letra E. Wiki mais E ativa o explorador de arquivos. Esse explorador de arquivos é para quê? Pô, aí entregou a questão, pô. Ele está falando de manipulação de arquivos e pastas.
armazena os sites bloqueados pelo usuário? Não. É um aplicativo de envio e recebimento de e-mail? Não. Explora recursos da economia de energia? Não. Disponibiliza o editor de texto? Não, pô. Então, o explorador é o quê? Gerenciamento de arquivos e diretórios. Diretórios, pastas, lembra? Né? Diretório e pasta é a mesma coisa. É toda a parte de manipulação, copiar, mover, renomear, excluir. Eu acredito uma questão de repente de manipulação, ou renomear, ou copiar, ou mover, ou lixeira. É geralmente como a federal pede. Só que aqui eu fiz uma pequena introdução. O Windows Explorer no 7 e explorador de arquivos no 8 e no 10. Ok? Vamos lá. Resposta letra E. Olha só. Essa mais antiguinha. 2019. Se eu for pensar em sistema operacional, outra boa pedida é a tal do configurações, que é o antigo painel de controle. É o antigo painel de controle. Veja que nesse painel de controle, o que você vai encontrar? Sempre que falar sobre instalação, configuração, pensa no configurações. Aqui ele fala o seguinte: Cristiane, tem instalado em seu computador 4 navegadores. Mas que isso, Cristiane? 4? O Edge, que é o padrão do 10, do Windows 10. O Internet Explorer, que já encerrou, fechou, bateu as botas. O Firefox e o Chrome. Qual é a sequência de ações que a Cristiane deve seguir para alterar o navegador da web padrão, considerando o sistema operacional Windows 10? Bom, você sabe que, vamos imaginar que a Cristiane não mexeu em nada. O padrão é o Edge. Quando ela abrir o Chrome vai perguntar: tu quer tornar eu padrão? Quando ela abrir o Firefox vai perguntar: tu quer tornar eu padrão? Mas a Cristiane quer, através da ferramenta do Windows, definir qual que é o padrão. Para que você vai? Configurações. Tu sabe configurações? Vai lá no iniciar, né? Aquela engrenagemzinha. Mas você pode também ativar o configurações, tecla de atalho, pessoal. Bandeirinha do Windows mais a letra I. Anota I. Anota I. Então, todo esse caminho aqui, todo esse caminho aqui poderia ser substituído por bandeirinha do Windows mais a letra I. Aí vai ativar o configurações. E lá no configurações, você vai aonde? Tem as categorias. Você vai em aplicativos. E lá você vai definir o aplicativo padrão para navegar. O quê? O que você quer. É o Firefox? É o Chrome? Aí você vai escolher qual que você quer. Resposta, letra A. Letra A. Então, tem várias maneiras de você definir esse como padrão. Essa aqui é uma delas. Você definir o aplicativo, e aí você vai escolher navegador, claro. Podia ser editor de texto, podia ser outras ferramentas. Tá? Qual que você quer que seja o padrão? Então, não é em personalizações, não é em facilidade de acesso. Apesar de ser navegador, não é em rede e internet. Não, é em aplicativos. E aí você vai escolher qual aplicativo padrão você quer para navegar na web. Perfeito? Resposta, letra A. Olha a telinha. Essa tela é legal, pessoal. Essa tela nos mostra o quê? O explorador de arquivos. Lembra que na questão anterior a gente viu um pouquinho dele?
Agora estou mostrando a tela. Claro que essa tela é do 10. E eu particularmente acredito, apesar do edital falar 7, 8 e 10, a banca, acredito eu, ela vai cobrar o quê? A versão mais atual. E aí é o 10. Aí é o 10. Então, essa telinha aqui é boa para nós. Olha lá. Vamos lá. Cadê o meu computador? Ó. Ok? Olha lá meu Drive C, meu pendrive. Ok? Para cima, pessoal, veja aqui, ó, a barrinha de rolagem, ó. Se eu for para cima, eu vou ver o acesso rápido, eu vou ver a nuvem, o OneDrive. Tá, mas aqui, na verdade, eu estou com o meu computador, uma pasta padrão, que é a pasta documentos, e está mostrando essa série de documentos, essa série de arquivos que tem. Aí o seguinte, utilizando o Windows 10 em sua instalação padrão, idioma português Brasil, considere o diretório projetos. Projetos está onde? Dentro da pasta documentos, que está dentro do meu computador. Ao inserir o termo projetos, projetou, perdão, asterisco, ponto, asterisco, na caixa de pesquisa, ó, eu quero pesquisar. Só que eu vou falar projeto, asterisco, ponto, asterisco, CX. O que ele vai trazer como resultado? Ok? O asterisco, pessoal, ó, veja só, ó que interessante. Quando você vai dar um nome do arquivo, nome geralmente você escolhe. Você sabe que quando você vai dar um nome, você não pode usar alguns caracteres. São caracteres proibidos, são caracteres reservados. O asterisco e o interrogação não podem ser usados nem no nome, nem na extensão. Por quê? Porque eles são caracteres coringas, sendo usados na pesquisa. O asterisco vale qualquer coisa, N caracteres, e o interrogação vale um caractere. Um ou nenhum. Ok? Então, vamos lá. Se eu estou procurando por um arquivo cujo nome é projeto asterisco, ele tem que começar por projeto. Tem que. Então, não vale, não vale, não vale. Ó, e depois do nome projeto é qualquer coisa. 001, legal. Projeto compactado, ok. Projeto sozinho, ok. Porque o asterisco vale N. N pode ser 0. Só que daí tem um detalhe. Ponto, a extensão. E a extensão é qualquer coisa. Começa por qualquer coisa, mas tem que terminar por CX. Então, aqui não vale. Aqui não vale, ó, RAR não vale. Ela tem que terminar por CX. XLS, X não, CX. DocX. TXT, não. RTF, não. DocX. CX. Então, ele vai apresentar esses dois. Começa por projeto, tem qualquer coisa, e termina por CX. Tá valendo? E aí, onde é que está essa alternativa? Vamos ver. Projeto 1 e projeto 2. Valeu. Dados projeto não vale. Por que não vale? Porque tem que começar por projeto. Cálculo projeto não vale. Tem que começar por projeto. Projeto 1, DocX, ok. 2, DocX, ok. Aqui não, porque tem que terminar por CX. Tem que terminar por CX. Então, aqui não. Todos os arquivos do diretório que incluem o nome projeto. Bom, aí seria assim, ó. Asterisco, projeto, asterisco. Tá difícil aqui, né?
Aí sim, aí vale projeto no início, no meio e no fim. Mas do jeito que está, tem que começar para o projeto. Por isso, resposta letra A. Resposta letra A. Pergunto, legal essa? Tem caído várias questões usando CD de pesquisa e usando os chamados coringas. Interrogação, asterisco, é uma boa pedida, pessoal. Dúvidas? Vamos seguir. Essa também é legal, por quê? Ele fala sobre rede interna. Rede interna. O que ele fala? Uma empresa com uma rede interna, ambiente Windows. Eu salvei arquivos, modelos. Ok? Modelo. Tu sabe que o modelo tem a extensão DOT. D-O-T. D-O-T. Esse T de template. Como é versão do Word mais nova, é .x. Se fosse versão antiga, era .dot. É .x. Então, esses documentos modelos, eles estão numa pasta chamada modelos. É compartilhada com os usuários. No servidor chamado ServDoc. Qual é o endereço para acessar? Primeiro, quando eu uso essa barrinha, essa barra, né, tem essa e tem essa. Ok? Então, o aluno vai perceber o seguinte. A barra do Windows é esta barra. Qual? Essa. Essa é a barra do Windows. Só que quando eu faço uma unidade local, o meu HD, por exemplo, ó, C:/. Agora, quando é uma unidade de rede, são 2 barras. Eu falo que para pendurar a rede, né? Já viu rede, aquelas redes deitadas, né? Para pendurar tem que ter 2 escoras. Então, ó, aqui eu vou pendurar a rede, ó. Tem que ter 2. Ok? Então, a rede interna do Windows é essas 2 barras. Eu vou riscar a letra A, que tem uma barra, e para o outro lado. Eu vou riscar porque não tem barra nenhuma, então, e tem um tal do arroba, tem a ver com e-mail, tem a ver com e-mail. Acabou. Como é que é o nome do servidor? ServDoc. Qual pasta? Modelos. Qual o nome do arquivo? Ofício.docx. Resposta letra B. Só sabendo esse detalhezinho da barra, matava a questão. Matava a questão. Ok? Tranquilo? Barra, para pendurar a rede, tem que ter 2 barrinhas. E a barrinha do Windows, lembra? O W do Windows é esta barra. Perfeito? Joga na tela. Resposta, letra B. Vamos para 7. E agora? Então, a gente está apostando em uma questão do Windows, envolvendo rede, envolvendo manipulação de arquivo, envolvendo painel de controle. É uma boa medida. Será que vem mais uma de Office? Só que o Office pode ser o Word, o Office pode ser o Excel. E agora? Será que vem? Geralmente, as provas da Federal têm uma questão de usuário, de aplicativo de usuário, de uso comum. Então, o Office é uma boa pedida. Agora, será que é o Word ou será que é o Excel? Se for uma de cada, acabou. É 3. Então, de repente, ele vai escolher uma. O Word, pessoal, o Word é muito aquela questão visual. Joga a tela e pergunta alguma formatação, pergunta alguma tecla de atalho. É a questão do Word. Olha essa. Almirante Tamandaré. Vamos lá. Olha o texto a seguir. A formatação do trecho que contém o endereço de um site. Está vendo aqui o endereço do site? Ó.
em azul, a prova é preto e branco, né? Mas aqui, ó, vai aparecer em azul e sublinhado. E aí? No segundo parágrafo, ó, esse é o primeiro parágrafo e esse é o segundo parágrafo. Ok? Eu marquei aqui porque é o Enter, né? Onde a pessoa dá o Enter, aparece essa marca de parágrafo. Ok? Então, esse trecho indica o endereço do site. Isso se caracteriza como o quê? Um marcador, um sombreamento, um sobrescrito, um smart art. Caramba, fácil. Hiperlink. Ctrl K para inserir. Hiperlink joga você para uma página, um e-mail, para um outro arquivo qualquer. Legal. Sombreamento já caiu em prova. Sombreamento, você fica com uma tarja, parece aquelas canetas marca-texto, um fundo. Um fundo. Marcador, bolinha, quadradinho, triângulo, não é o caso. Pô, subscrita embaixo, sobrescrita em cima, não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que mais? Smart Art. É aquele texto com efeito... Texto com efeito artístico é o Word Art. Smart Art são aquelas imagens inteligentes. Um diagrama, um fluxograma, um organograma, e não tem nada a ver. Então, questãozinha Professor, fácil. Fala. se não tivesse colorido, tivesse tudo preto e branco e tivesse a opção sublinhado, não Ah, poderia ser? bem, aí no dia estava tudo preto e branco, tá, Roberto? Tá. Mas Ah, o que tava ele tudo preto falou? e branco. O que ele falou aqui, ó? O endereço, tá. E aí a gente já Né? sabe que... É que Então, assim, ó, às vezes as pessoas colocam, eu já vi que tá ali o endereço, mas você clica e não vai porque não tá colorido, né? Aí, daí eu fiquei pensando, mas bom, se ele fala endereço, a gente tem que saber que é um é, hiperlink, né? eu posso, vamos dizer assim, eu posso tentar mascarar essa ideia? Posso. Eu posso pegar aqui, por exemplo, a palavra baixou, botar um sublinhado e pintar de azul. Isso não vira um Entendi. endereço, né? Uhum, Então, aqui, a característica é, ó, ele fala que é o endereço. tá. Ele começa pelo padrão de endereço. Uhum. É aquela história, né? Tem um pé de porco, tem nariz de porco, né? Tem orelha de porco. Então é pouco. Indica que é um porco. Ah, pode ser uma feijoada, pode, mas, né? Tudo indica que é um Uhum, porco, pô. uhum. Ok? É claro Obrigada. que a banca também teve o cuidado de não botar sublinhado ali embaixo, né? Teve o cuidado, para não gerar polêmica, de repente, né? Mas o segredo é, ele falou que é o endereço do site. Ok? Boa. Vamos lá. Então, sobre o Word, pensa a formatação. Tem uma outra questão. Essa mesma tela, ela foi aproveitada e foi feita uma outra cobrança. A outra cobrança fala do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele perguntava que alinhamento foi aplicado aqui. Meu amigo, alinhamento, ó, ele está tanto à direita como à esquerda. Esse alinhamento é chamado justificado. É o Ctrl J. Ok? Então, formatação, esses recursos, né, que ele descreveu aqui de hiperlink, entender, identificar o que é um marcador, isso é uma boa pedida. Ou seja, né, é aplicar o enfeite, o formato ao texto. Vamos para a próxima. 2019, o FPR, onde ele pergunta o seguinte: funções. Na parte de função do Excel, cara, existe uma gama de funções muito grande. Muito grande. A Federal do Paraná, ela muitas vezes não pega a função básica.
Não, pega uma função mais intermediária. Mas muitas vezes ela facilita a vida do aluno. O que é a facilidade aqui? Quando você vai selecionar uma célula e construir uma função, esta função começa pelo sinal de igual. Olha as alternativas. Tem umas que começam pelo igual, outras que não. Então, a que não começa pelo igual, você vai riscar. Porque na nossa ideia, na nossa regra, a função tem que começar pelo igual. O que ele quer? A soma do número de questões de língua portuguesa para todos os cargos. Então, ele quer somar este. Só que ele não vai fazer uma fórmula igual, C2, para ser um C, tá? C2 mais... Não. Tu vai fazer uma função que saiba interpretar isso. É uma soma dentro de uma condição. É uma soma condicional. Então, não é uma soma comum. É um soma C. Esse soma C, ele tem 3 argumentos. 3. Quais são os 3 argumentos? Intervalo de comparação, condição e intervalo de soma. Veja que a letra C inverteu. Então, o que eu estou comparando? A matéria, né? Se a matéria é língua portuguesa, eu quero que some aqui. Então, eu vou comparar o intervalo de B. Quando for língua portuguesa, eu vou somar o intervalo de C. Resposta letra A. Esse é o tipo de situação que a gente sempre faz em aula, usando umas cores, né? Cores, para a pessoa enxergar legal isso. Onde, deixa eu ver se eu consigo colocar a cor aqui. Onde, não dá, cheguei a ficar colorido, não ficou. Então, onde você vai comparar este e somar esse, ok? Então, resposta aqui para nós, letra A. E presta atenção. Falei que a federal, ela gosta de cobrar funções não fáceis, né? Intermediárias. Soma C, conte C, cara, é o preferido dela. É o média C, é o preferido. Tanto é que, olha aí, essa aqui é uma provinha de 2019. Olha que eu trouxe aqui, ó, embaixo. O ano seguinte, ó, para a Câmara. Câmara de Curitiba. Olha lá. O que ele está pedindo? De novo. De novo. Teletubby, de novo. Como é que é a história? O nome da função é soma C. Aqui ele colocou todos com igual, ó. Aqui ele pegou pela some-se, não existe. Só soma, não é. Somar-se, não é. Soma-ses, ses até tem. Soma-ses até tem. Só que ses é mais de uma condição. E aqui só tem uma condição. Então aqui é soma-se. Como é que é a história? O que eu estou comparando? O combustível. Tá? O combustível. Quando o combustível for gasolina, eu quero que some o quê? O valor. Eu comparo aqui e somo aqui. Então, resposta, letra B. Veja, 2019 e 2020. 2 sequenciazinhas cobrando esse tipo de questão. Ok?
Numa, o igual atrapalhava, riscava algumas, e no outro, o nome. Somar-se, some-se. Né? Então, questãozinha esperada, esperada. Pode esperar por uma de aplicativo de escritório. Pode ser do Word ou pode ser do Excel. E aí? Com isso, já fechamos duas. É para ser três. E a outra? Navegação ou segurança? Eu apostaria segurança. Eu apostaria segurança. É o assunto da moda. Ok? Como é que é a história? O soma-se é com 2 e 3 argumentos, né? Sim. Como seria o de 2 argumentos? O de 2 argumentos, Esther, é quando aquilo que você está comparando é o próprio elemento que você está somando. Quer ver? Eu poderia pegar aquela questão aqui das gasolinas, né? E escrever ela assim. Eu quero somar o abastecimento quando o abastecimento for maior ou igual a R$ 200. Então, eu quero somar o abastecimento quando ele for maior ou igual a R$ 200. Tu concorda com o intervalo que eu estou comparando é o igual ao que eu estou somando? Quer fazer ele de 3 maneiras? Pode. Soma C, G2 até G13, ponto e vírgula, maior ou igual a 200, ponto e vírgula, G2 até G13. Pode. Mas, aí, ó, vou fazer o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui no quadro branco. Igual, soma C, G2 até G13, que é onde está o valor do abastecimento. Quando ele for maior ou igual a 200, um exemplo, né? Eu quero que some. Eu quero que some o quê? O próprio abastecimento. Pronto. É meio bobo, porque você está repetindo, mas funciona. Agora, a forma econômica, a forma prática, é você fazer assim, ó. Olha, dentro do intervalo de G2 até G13, toda vez que for maior ou igual a 200, pronto. Não precisa repetir. Tá? Aí seria o soma-se de 2 argumentos, como a Esther perguntou. Ok? Vem para cá, vamos lá. Entendeu? Tranquilo. Vamos lá. Professor, Ali. o somacês é ruim? Você poderia dar um exemplo? Rapidinho. Ou não, Quando a pessoa, tem por menos exemplo, chance de cair? né? Chance tem, né? Vamos lá. Eu Tá, quero obrigada. criar mais de uma condição. Aí, então, o combustível tem que ser gasolina e o volume abastecido tem que ser mais de 40 litros. Então, eu vou usar a soma Cs, porque há mais de uma condição. Aí eu vou dizer que quando D2 até D13 for igual a gasolina, ponto e vírgula, E2 até E13 for maior do que 40, então tem que atender as duas. Tem que ser gasolina? Tem que ser gasolina? Não vale, não vale. Não vale, não vale. Não vale, não vale. E o abastecimento tem que ser maior que 40. Aqui estão todos maior que 40, né? Vamos pensar, maior que 45. Não vale, não vale. Esse vai, não vale e não vale. Então, ele só vai somar quando as duas condições forem atendidas. E aí, depois, o último argumento. O que você quer somar?
Você quer somar o valor do abastecimento. Esse é o soma CES. CES. Legal? Obrigada. Vamos lá. 10. Navegador, pessoal. Pensa o Edge ou pensa o Chrome. Apesar de que aqui, ó, tudo bem que são provas, né, 2019, 2015, falam do Internet Explorer. Mas eu diria que essas situações vale para todos. Vale para todos. Cobrança de tecla de atalho é uma boa pedida. Ctrl J faz o quê? Ctrl J vai exibir a lista de downloads. Letra D. Ok? Navegar na última página visitada, acessar o menu de pesquisa, exibir todas as páginas, né, visitadas. Veja, né? Então aqui você pode pensar, ó, eu quero exibir o histórico, é Ctrl H. O Federal já cobrou isso. Atualizar a página favorita. Bem que aqui, ó, homepage é uma coisa. E carregar a página, né, adicionar como favorito é uma coisa, Ctrl D. E carregar a página que está definida como homepage é Alt Home. Alt Home. Então, você conhecer algumas teclas de atalho é legal. Alt Home. Carregar a página que está definida como inicial. Oh, caramba. Aí. Perfeito? Aqui o Ctrl J é uma tecla legal porque não é tão usual. É que nem a ideia do F11. F11 é alternar entre tela cheia. Também é uma tecla boa. A segunda questão, ainda sobre navegador, ele fala sobre abrir uma nova guia. Pelo amor de Deus, nova guia é Ctrl T. Nova janela, que é a estrutura toda, é Ctrl N. Ctrl N, nova janela, Ctrl T, nova guia. Fechou a guia sem querer, que é reabrir a última guia fechada, Ctrl Shift T. Ctrl Shift T. Reabre a última guia fechada. Ok? Aí a Roberta, que estava na nossa revisão para a Polícia Civil, a gente falou muito disso também, na parte de navegadores. Então, aí é uma cobrança comum. Tecla de atalho é uma cobrança que as bancas, de forma geral, curtem. Então, é onde um ajuda o conhecimento do outro. Mas aqui você vê duas questõezinhas da Federal cobrando o quê? Basicamente, tecla de atalho. Tudo bem que uma é mais antigona, né? 2015, tá? Mas duas cobranças de tecla de atalho. Aqui para nós, letra D. E aqui também 2D seguido, né? 2D seguidos. Vamos para 12. Ó, 2020, Câmara de Curitiba. Ransomware é o ataque da moda. Volta e meia em prova, o termo ransomware ou aparece como pergunta ou aparece como alternativa. O que é o ransomware? Uma técnica maliciosa que consiste em uma varredura dos computadores com o objetivo de coletar informações sobre o usuário. Não. Tem como exemplo os e-mails enviados como campo falsificado. Não.
É um programa que se propaga no computador de forma a incluir cópias de si mesmo. Não. Monitora as atividades do sistema e envia informações para terceiro. Não. Código malicioso, legal, malware, que torna inacessíveis os dados de um computador. A ideia do ransomware é o sequestro. O bandido vai criptografar os dados para que você não possa acessar. Ransomware é o sequestro de dados. Mas eles podiam ter falado isso, né? Eu fiquei na dúvida porque eu estava procurando essa palavra no meu resumex que eu fiz, eu botei a palavra-chave sequestro. Daí... É aí que tá. A banca sabe, às vezes, né, o que o aluno guardou, decorou, Uhum. né? E eu não vou usar a palavra sequestro porque eu entreguei a questão. Eu vou tornar o arquivo inacessível, porque a ideia do ransomware, ao sequestrar, é a quebra da disponibilidade. O arquivo não está acessível. Ele está na tua máquina, mas você não consegue abrir. Então, é meio o efeito disso, é o efeito. Sim. O professor, os outros você pode dizer quais ali? Porque tem um que é o SPY, né? Vamos lá. Alguns aqui não têm uma definição muito clara. Por exemplo, Tá técnica que bom. consiste numa varredura dos computadores. Nós temos o Scrum, tá? Onde ele faz uma varredura procurando por vulnerabilidades. Port scan. Mas aqui ele faz uma varredura coletando o quê? Informações sobre o usuário, tá? Então aqui tem cara um pouco de spyware, que é coletar informações. Só que o spyware está mais claro aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Monitorar as atividades do sistema e enviar para o terceiro. Coleta de dados. Ok? Aqui, a letra D tem mais cara de programa espião. Aqui, essa história de varredura tem mais cara de port scan. Olha bem. E-mail enviado com campo falsificado. Então, tentando se fazer passar por alguém, pode ser a figura de um phishing, onde eu tento te enganar, dizendo que eu sou da empresa tal, para tentar coletar dados. C. Programa que se propaga no computador de forma a incluir cópias de si mesmo em software e arquivos. É a figura do vírus. Ok? Então... Não é o worm também? Que até perguntaram aqui no chat. A ideia do worm a Esther. ele se Então... autopropaga. Ok? A ideia do worm ele se autopropagar de uma maneira automática. A diferença dele. Tá. Uhum. Okay? O worm é minhoca, né? O verme. Verme, tá. Uhum. Pessoal, principalmente para os colegas que vão prestar a prova da prefeitura. Por que eu falo isso? Que a prova da prefeitura é dia 27. Tem tempo. Para quem vai fazer polícia científica, não. A prova é amanhã. Teu foco é outro. Mas para quem vai prestar a prova dia 27, eu vou te indicar aqui uma série para você relaxar, né? Mr. Robots. É uma série que fala sobre hacker. Cara, assiste o primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, deixa eu voltar lá no quadro branco. Opa, cadê o quadro? Perdi o quadro. Nesse primeiro episódio, ele fala sobre DDoS, ele fala sobre rootkit, ele fala sobre quebra de senha, força bruta. Cara, a proposta não é uma aula de informática, né? Mas são vários exemplos de ataques que ajudam o aluno a visualizar.
ok? A entender um pouco mais. Então, é bem legal. Deixa eu ver aqui como é que é a história. Ah, a letra C lá ficou em dúvida em vírus ou worm. Esther, na cartilha de segurança, realmente, há muito esse confronto entre vírus e worm. Na cartilha de segurança, ele vai trazer para você as características bonitinhas, onde o vírus, ele precisa que você dispare, que você execute, e o outro ele vai se auto. Geralmente no worm vai aparecer a figura do autopropagar, ok? Em prova, ele gosta muito dessas definições da cartilha de segurança. Legal? Então, claro, o filme é mais uma coisa para você descontrair. A cartilha ela vai trazer para você, né, as palavras-chave que geralmente são cobradas em prova. Ok? Vamos lá. Aqui para nós, então, a ideia do sequestro, tornando o dado inacessível. Resposta, letra E. Letra E. Ó, apareceu o ransomware de novo. Apareceu o rootkit que eu comentei. Apareceu o phishing. Vamos ver, afinal, o que a pergunta está questionando? O e-mail. Você recebe o e-mail supostamente enviado pelo grupo de suporte. Volta. Aqui é 2020. Aqui é 2019. Um e-mail enviado com campo falsificado. O remetente, o cara está se fazendo passar pelo suporte da empresa em que trabalha, informando que a sua caixa postal está cheia e que será necessário o recadastramento. Para isso, é preciso que você atualize seus dados, clicando no link fornecido. Isso tem cara de quê? Phishing. O phishing, o cara te engana, ele passa conversa em você. Através da persuasão, ele tenta coletar dados. Ok? O rootkit, ele vai agir às escondidas, você não vai perceber, ele vai alterar as configurações, vai derrubar as barreiras. E só para deixar claro, NCE não existe, tá? NCE não existe. Não sei nem por que eles colocaram isso aqui, né? Nenhuma das anteriores, sei lá, o que ele tentou fazer aqui, né? Eu não sei. Sinceramente, aqui, eu acho que faltou criatividade para colocar uma outra palavra qualquer. Professor, o rootkit não fala também alguma coisa sobre o coisa principal, o root? Ele vai agir como usuário, superusuário, vamos dizer assim. Ah, isso é. Ele age como Na superusuário. hora que ele vai agir junto ao teu sistema operacional, baixando as defesas, vamos dizer assim, alterando lá a validade do antivírus. Cara, isso a princípio quem pode fazer é o administrador. Então é como se ele agisse mediante o administrador, baixando as barreiras sem que o usuário perceba, preparando o meio de campo para outros ataques. Uhum. Ok? Obrigada. Então aqui para nós aparece o ransomware como alternativa inválida, não tem nada a ver, né? Mas a federal, ela gira em torno dessa mesmice. É phishing, é trojan, é worm, é ransomware, né? Ou seja, ela não foge muito desses ataques tradicionais. Tá? Então, aqui uma boa pedida, claro, dá uma olhadinha lá no filme, na série que eu te indiquei, e dá uma lida na cartilha de segurança. E aí você vai cercar mais algumas formas de ataque. Perfeito. Pergunta aos colegas. Dúvidas, pendências. Tentamos fazer um apanhado aqui. É claro que a informática, como são só 3 questões, eu não posso também só trazer 3 dicas, né? Não, eu tenho que tentar diversificar para tentar acertar, no mínimo, 2 dessas 3. Ó, senhor, caiu como você falou em aula. O assunto é bastante amplo, né? E são só 3 questões. Mas eu quero 3 a nosso favor. 3 pontos para o meu aluno, ok?
E aí eu vou tentar explorar um pouquinho mais disso também no simulado amanhã. Perfeito? Dúvidas? Pendências? Não, professora, obrigada. Boa Tranquilo, noite. tranquilo. Bom, Boa lembrando noite, que pessoal. quem não está inscrito no simulado, ainda dá tempo. Lembrando que o simulado eu vou te mandar, tu vai responder e tenta mandar a resposta. Se não der, eu compreendo. Eu tenho outro compromisso, não pude morar no momento. Legal. Mas tenta fazer dentro daquele intervalo de tempo. E depois sim assista aos comentários, tá? Não tenta atalhar, não. Tenta ver, simular como é que está o teu conhecimento. Afinal, são questões inéditas, ok? Certo, pessoal? Um abraço, Edlaine, um abraço, Esther, Franciana, Lucimara, Mariana, quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver. Solange, Roberta e Vitor, né? Tranquilo? Tranquilo? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Até mais!